Olá, eu sou a Aldine Mara e esse é o Ficha Técnica, uma série de entrevistas do Culturadoria com os profissionais que atuam na produção de videoclipes aqui em BH. No episódio de hoje, a gente conversa com Gabriela Matos, Denise Santos e Nathalie Matos, criadoras e gestoras da Renca Produções e Interações Culturais. O meu cabelo é identidade, a minha cor lutou por liberdade. Olá meninas, muito obrigada por receber a gente aqui no Culturadoria, muito obrigada Denise, muito obrigada Nathalie, muito obrigada Gabriela, prazer recebê-las aqui. Massa, mano, a gente que agradece pelo convite, assim. Para começar, eu queria que cada um de vocês se apresentasse, quem são vocês, fala um pouquinho da trajetória, o que vocês fazem, conta pra gente. Bom, eu sou Nathalie Matos, sou uma das idealizadoras da Renca. Eu tenho como formação, sou formada em cinema e audiovisual pela UNA e sou formada pela Oicabum em artes visuais, junto com, que é o que junta nós três aí, assim. Dentro da Renca, assim, a gente vai falar um pouquinho o que é a Renca, mas dentro da Renca, assim, a gente faz um pouquinho de cada coisa, mas acaba que a gente assume funções específicas, né? E a minha função que eu tenho mais assumido é a edição dos vídeos, assim. Então eu faço a finalização do material e a entrega para o cliente, assim. Meu nome é Gabriela Matos, eu sou moradora do Morro do Papagaio, sou mãe de Isaac, sou quase formada em cinema e audiovisual também, tenho que ir lá buscar meu diploma, um dia vai acontecer. Também sou formada no Oicabum, né? Na área de audiovisual, no caso, eu formei em audiovisual. Na Renca, eu faço mais a parte de fotografia em movimento, né? Gravação mesmo, operação de câmera e um pouquinho de produção também. Boa! E aí, Denise? Eu sou a Denise dos Santos, eu sou cria da Zona Norte de BH, mais precisamente, assim, vem da Nova. A minha formação é pela Oicabum, como as meninas disseram aí, que a gente se cruzou lá. E sou graduando em artes visuais, né? Minha formação na Oicabum é em artes visuais e agora eu sou graduando em artes visuais também pela Belas Artes. Então, eu estou sempre passeando ali na fotografia, nas artes visuais como um todo, e aplicando isso no audiovisual. Então, dessa forma, a gente interage aí e trabalha na Renca, né? Na Renca mesmo, acho que a minha atuação é bem voltada para a direção de fotografia, pensar um pouquinho a arte e pensar também a comunicação, assim. Então, meus papéis estão bem voltados a isso. Então, a gente vê aí três potências, né? E aí surgiu a Renca. Como é que foi esse encontro? Olha, gente, vamos montar a Renca? Como é que foi essa historinha? A gente já, né, nessa percepção dentro da Cabum, assim, a gente teve essas referências, assim, desse trabalho colaborativo, desse trabalho compartilhado, assim, sabe? E a gente sempre questionava essa não representatividade dentro das mídias, né? Não se sentir representada era uma coisa que era muito comum entre nós, três mulheres pretas, corpas pretas, né, e moradoras de periferia, assim. E aí, dentro dessas discussões, né, dessa não representatividade, tanto na frente das câmeras quanto atrás das câmeras, né? É muito importante a gente falar isso, que a gente não quer representatividade só enquanto corpas e corpos pretos na frente da câmera, mas a gente quer produções assinadas por pessoas pretas, né? Porque isso é transformar essa linguagem cinematográfica legítima, né? Então a gente começa a já fazer alguns trabalhos juntos, assim, alguns pensamentos juntos, algumas discussões juntas, e a gente vê essa potência que a gente tem e entende que a gente precisa nomear essa potência, né? E aí surge a Renca Produções, muito vindo de uma Renca junto com a gente, né? Em todos os nossos trabalhos a gente nunca esteve sozinhos, assim, né? A gente sempre teve essas influências de amigos, de famílias, de parceiros, de namoradas e namorados. Então, assim, a gente sempre teve uma Renca junto com a gente. Então, a gente falou, pô, por que a gente não dá esse nome, então, sabe? Vamos carregar junto com a gente essa Renca. E essa Renca também, ela vem para carregar esses nossos, né? Esses nossos que não tiveram
esse acesso que a gente teve e que a gente faz essa questão. Então, a Renca é uma produtora audiovisual de produções e interações culturais, porque a gente interage com outras coisas que acontecem na cidade, nesse movimento artístico, e é uma produtora que procura a democratização do acesso audiovisual, né, dentro, atrás e na frente das câmeras. E aí a gente trabalha com 3 eixos, né, que é essa questão da prestação de serviço, o Projetos, que é onde a gente submete nossas ideias mirabolantes e as ideias que perpassa pelas nossas vidas, né? A Editais também tem à nossa frente Apostas, que são projetos, né, que a gente acredita, que a gente entende ali a potência desses outros artistas, dessas outras artistas pretas e pretos, né? E aposta mesmo nesse projeto. E é muito legal falar que a aposta é um momento que a gente tem essa liberdade muito grande com o outro, né? É construído junto, tá tudo em conjunto, né? Assim como o clipe Raiz da Elisa, né? Entrando, então, no Raiz, né? Que é um clipe da Elisa. Eu queria que vocês falassem desse processo de produção. A primeira coisa que a gente fez foi pensar como que um pouquinho da gente, um pouquinho da Elisa poderia estar ali junto, né? E quando a gente foi pensar no que era raiz para Elisa, a gente se deparou com muitas coisas, né? Antes mesmo de procurar esses atravessamentos na gente, a gente já encontrava porque estava ali, estava com as coisas que as vivências da Elisa também eram vivências próximas a nossas. Fotografias antigas das famílias também eram fotografias que pareciam ser da nossa família ali normalmente, quando ela apresentava para a gente. Então foi um pouco disso, assim. Houveram algumas visitas, algumas participações ali do dia a dia deles para entender a Elisa, o que ela considerava como raiz, o que ela considera como raiz. E a gente abraçou tudo isso, assim. Foi um processo um pouco difícil, assim, por questões de ser uma coisa íntima e ser uma coisa que também a gente precisava apresentar um pouco do outro, assim. Momentos que eram tão importantes que às vezes não estavam acontecendo, como o encontro da família da Elisa na pandemia, no início da pandemia, não estava acontecendo, né? Porque evitando esse contato. E aí isso precisou acontecer em um determinado momento. Entendendo esse espaço, entendendo o que era passado para a gente, o que nos tocava, atravessava a Elisa e a gente fez esse combo e construiu o clipe Raiz. E aí surge uma fita VHS. Pleno século XXI, né? Surge uma fita VHS, assim, e aí a gente pira nesse rolê, porque já era um movimento que a gente sempre gostou, que é esse resgate da memória, né? E aí a gente começa a pensar, né, e voltar no tempo, como que a gente vai abrir essa fita e no que tem essa fita, né? Porque tinha esse esquecimento de, eu acho que é uma festa de aniversário, eu acho que é uma missa, mas não tinha nem VHS para abrir isso, assim. Então tem um momento do clipe que é a gente regravando com uma televisão, né? A gente grava a cena da exibição da VHS, a gente não tinha assistido isso antes. E aí, quando a gente abre, é uma missa afro que acontecia no Goiânia, há muitos tempos atrás, quando a Elisa aí era novinha, 5, 6 anos de idade. E tá lá a Elisa se manifestando nessa dança, né? Que era uma missa muito dançante, assim. E me viveu várias memórias, porque era das poucas missas também que eu frequentava quando eu era criança. E aí vem esses resgates, assim. Então, no fundo, tem algumas falas que, né, no decorrer a gente fala também, comenta, no fundo tem alguns baixinhos ali, mas é a gente se surpreendendo com isso também, sabe? E é como que isso afeta a gente, né? Então, é uma das partes do filme que a gente coloca para abrir, né? Que é essa ideia de abrir esse caminho passado e a gente abre com ele e a gente fecha com ele também, né? Retirando essa fita de novo e revivendo, né? É uma raiz ali, a gente está celebrando essa raiz, né? A Renca acredita muito na questão do processo, né? Mais do que o
produto final é importantíssimo, mas o processo também é. Esse clipe é um clipe de processo mesmo, né? De processo, Total, do nosso total. processo com ela, desse contato com ela, desse processo com a família dela também, dessa conexão com a família dela. É de um processo da gente com a conexão com o nosso passado e com esse futuro que Nathalie fala, assim, que está representado de alguma forma no filme, mas do que a gente quer apontar também, do que a gente quer mostrar, enquanto produtora, também enquanto artista, sabe? Então, para além de um produto final ou de qualquer coisa, esse clipe é um clipe sobre processo, sabe? Sobre essa descoberta, assim, e essa coisa que a Nathalie fala do vídeo é muito real, assim, que a gente descobriu, é um processo até pra gente, né, de descobrir essa fita e de já gravar isso de uma vez. Assim. E é muito legal esse vídeo no início, porque eu acho que é uma introdução, assim, e aí parece que tudo fica ligado com ele, as danças depois que vocês gravaram, enfim, parece que é a continuação dele, assim, que vai permeando, assim, realmente eu acho que faz o processo, descobrir esse processo no caminho e deixar que ele também fale, eu acho que foi uma ideia muito bacana que vocês tiveram e, assim, eu gosto muito desse clipe, né, eu acho que ele diz muito, assim, sobre nós. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essas cenas que foram gravadas, as danças que foram gravadas externamente, como é que foi esse processo de ir para a rua, como é que foi essa direção de fotografia na rua, eu queria que vocês contassem um pouquinho. No caso ali tem a Júnia, né, a Júnia Bertolino, que foi para a rua com a gente um dia para a gente fazer essa captação, né? E é também mais uma pessoa que tem muito contato e que é referência para Elisa. Nesse meio tempo, assim, né, da criação estética do filme, a gente sempre pensou em fazer fotografias em 35mm, né, que foram fotografias analógicas, para também contrapor as fotografias que já estavam lá. Então, tem fotografias que são antigas, mas tem fotografias no meio das antigas que são atuais, e a gente queria falar um pouco disso. Fomos para a rua, encontramos a Júnia, e aí ela é uma mulher que consegue falar sobre várias coisas, inclusive muito bem sobre raízes, né? Essa raiz que tanto nos atravessa, né? Essa raiz que é dela, que é da Júnia, que é da Nathalie, que é minha, da Gabi. Enfim, e aí a gente teve esse desafio também de fotografar na rua com 35mm, mas sempre pensando em possibilidades técnicas que a gente conseguisse segurar ali e ter um resultado. Então, foi um processo bem, bem grandioso, assim, né? E sem contar também que a gente pensou muito nesses lugares da cidade que a gente pode ocupar e atravessar, né? Essa coisa de fotografar na rua, né? Uma coisa que a gente não tem controle, a gente pode controlar, mas a gente não vai conseguir ver na hora. Tem a questão de revelar. Então, é mais uma coisa de processo, né? Mais uma espera que a gente vai ter uma surpresa depois ou não, se deu certo ou não, entendeu? Então, é mais um rolê de processo também, sabe? Tudo está conectado de alguma forma. É igual você falou, assim, tudo está muito amarrado dentro do clipe mesmo, de alguma forma, sabe? Nasci preta no Brasil, quem se abriu pra causa ouviu. E aí, para terminar de amarrar a ideia, a gente vem a montagem, né? Vem a edição disso tudo, porque a gente já falou do processo criativo, dessa produção, de achar esse material, de achar essas fotos, de ir para a rua, de pensar no 35mm, de pensar ali naquela direção de fotografia que converse com o material que já tem. E aí a gente veio para a montagem, né? Como é que foi organizar isso tudo para transformar em raiz? A gente volta ao letramento, né? Volta a essa letra ali e começa a compor imageticamente o que está sendo dito ali, né? E o tempo todo a gente tem essa base que é a Elisa cantando, né? Então a gente tem um videozinho da Elisa cantando e relacionar a uma nem é um tempo real, né? Mas a gente montou mais ou menos um tempo de fotografia aí, pensando desde ao surgimento de Elis, né? A vida da família dela, até esse crescimento e essa modificação, né? De crescimento da Elisa, se encontrar enquanto Elisa de cena, né? E aí, nesse processo de edição, a gente misturou essas fotografias
dividindo essa tela, né? É uma tela de 1920, 1080, termos técnicos falando, né? Mas é uma tela que se divide, né, em pequenas caixinhas, e essas caixinhas são ocupadas com fotografias, às vezes danças que viram fotografia, né? Então tem todo esse processo de mistura, né, do analógico para o digital, né? Então a gente está brincando com presente, passado e futuro ali, né? E aí surge isso, assim, a gente abre esse caminho, né, com esse analógico e fecha de novo com esse analógico para esse entendimento de que, né, o que a gente sempre questionou, é super necessário a gente voltar às nossas origens. E é o que nós, corpas pretas, temos feito todos os dias, e é o que nós, corpas pretas, né, queremos dentro do audiovisual. Então, o clipe Raiz de Elisa de Sena é muito uma representatividade do que nós, Renca, queremos ver, né, dentro dessa mídia, queremos enquanto representatividade, né? Então, ali é essa amostra de corpos e corpos na frente, corpos e corpos atrás das câmeras. Vocês três fizeram parte do processo todo e vocês conheciam a Elisa. De certa forma, vocês tinham essa proximidade, assim. Isso faz diferença numa produção de videoclipe? Vocês acham que faz ou não? Você ter esse contato com o artista, enfim, você ter contato, não conhecer na hora, tipo, olha, te contratei aqui para fazer meu clipe. Ou é diferente quando você já conhece o artista? Vocês acham que tem diferença? Eu acho que é diferente quando é de preto para preto, sabe? A gente está falando de coisas que relacionam a minha vida, relacionam a vida das meninas, sabe? Então, aí eu acho que aí tá a diferença. Dependendo se eu conheço a pessoa ou não, tem toda uma questão ali, né? Uma questão afetiva, uma questão de reconhecimento histórico. E aí a gente está falando de uma história, de uma herança, né? De culturas passadas, assim, de ancestralidade. De outros tipos de conexão. Pessoalmente, assim, eu não tenho certeza, Denise, mas a gente não tinha tanto contato assim com a Elisa anteriormente, sabe? Antes desse trabalho. Mas foi uma oportunidade de conhecer ela assim, tão profundamente, né? Porque é isso, ela abriu literalmente a porta da casa dela, literalmente, da casa dela, dos pais dela. Então, assim, eu acho que faz total diferença, né? Para qualquer tipo de produção. Porque quando você tem intimidade, você sabe o que você tá falando, né? É o famoso lugar de fala, tipo assim, a gente tá falando de uma vivência que não é só dela, né? É uma vivência nossa também. Então, assim, isso faz toda a diferença, né? Que é atravessado por isso que Nathalie falou, que tem a ver com outras coisas também, sabe? Então, faz total diferença na construção, porque você consegue saber assim, olha, isso tem a ver com o artista, olha, isso não tem nada a ver, sabe? A gente consegue criar caminhos que conversem tanto com a obra dela quanto com a nossa também. Então, é uma via de mão dupla, assim. E é essencial. Eu não entendo, eu não acredito, inclusive, nesse audiovisual que não cria junto nesse sentido, sabe? Que não consegue se conectar, a gente podia simplesmente ir lá e gravar um clipe com ela, e o que esse clipe ia falar, sabe? Faz muito mais sentido essa conexão. Então, eu acho que faz total diferença para qualquer tipo de trabalho, né? Inclusive clipe, porque é isso, você está lidando com uma arte, não é só a sua, né? Não é só o nosso audiovisual, é a música dela. Então, assim, é uma via, não tem como. O elemento é água, água que lava o sangue e as mágoas. É água que leva navios negreiros, povo guerreiro, cruz. Como que a Renca vê hoje a produção de videoclipes em Belo Horizonte e quais outros trabalhos musicais assim, que vocês já fizeram? Vocês também, olha, esse processo aqui, a gente realmente contou essa história, fez essa chavinha narrativa que a gente acredita junto com o artista. Eu particularmente, assim, eu vejo que de fato tem aumentado, né? Tem crescido esse mercado. Aqui em BH, mas a gente não pode deixar de pensar nisso que a gente acabou de dizer, que é essa relação e esse pensamento a partir do lugar que a gente sai, né? De onde a gente sai, de onde a gente foi criado e como que a gente tem esse retorno, assim. Eu vejo que não só a gente, existem outras produtoras pretas em BH que tem feito esse corre muito próximo ao que a gente tem feito, assim. Claro que cada vivência é ímpar, né? Então,
Eu vejo que não necessariamente é só a gente que produz isso que eu estou te falando de ter essa chave, mas de fato é uma questão que cada um coloca a sua identidade ali no trabalho, né? Então, ainda existem essas produtoras, essa galera que faz conteúdo sem ter essa aproximação, sem ter essa relação, né? E que algumas coisas pedem, não necessariamente são coisas muito específicas como um clipe raiz, né? Mas, de fato, existem e tem uma necessidade de aumentar aí essa relação de artista e produtor, sem dúvida. Com essa coisa, né, da popularização, entre muitas aspas, do vídeo, da questão do vídeo, a gente tem visto um aumento, né, da questão da criação de videoclipes aqui na cidade, para além da Henk, igual a Denise falou, outras produtoras, enfim. E é um movimento muito massa, né, porque, primeiro, movimenta o mercado local e também deixa a gente, essa coisa da narrativa também, né, os próprios artistas estão mais próximos dessas produções e tal. A Henk em si, a gente tem alguns projetos com música, que a gente ainda não pode falar, porque estamos aí, e tem umas outras, e tem contato com alguns outros artistas que a gente está para fazer produções também, né, de videoclipes, assim. E é isso, a gente está trabalhando com música não só na área de clipe, né, mas agora tem essa questão das lives também, né, então a gente tem feito muito rolê voltado para a música nessa questão das lives, e é isso, assim. E hoje, agora, assim, principalmente aqui em BH, a gente vê muita galera se movimentando, a galera preta que eu falo mesmo, assim, se movimentando para dentro dessa era do clipe, né? Porque agora é o audiovisual, né? É o que tá vendendo, né? É o que viralizou, assim. Então, e mesmo que não seja um clipe muito bem pensado, né? Roteirizado e tal, tem ali essa coisa da imagem do cantor, da imagem do ator, da atriz ali dentro desse movimento, né? Então, essa história, assim, sabe? Que é uma onda que tá tendo agora, assim, esses clipes que são histórias, essas histórias que estão sendo contadas, né? As nossas histórias sendo contadas, assim. Então, tá bem legal, assim, esse rolê, assim. E aí, já pensando também, assim, nesses futuros projetos aí que estão chegando, em que a gente não pode falar, mas eu queria que contasse um pouquinho dos bastidores, assim, né? Deve ter muita história engraçada, alguma história marcante, igual, por exemplo, a própria questão do vídeo, né? Da VHS, que vocês foram descobrindo no momento em que estava vendo. Mas vocês têm algumas outras... Queria que você compartilhasse algumas histórias de bastidor mesmo, coisa que acontece na hora, que quem está produzindo sempre tem alguma história de última hora. Para mim, não é nenhuma questão de história de bastidor, mas é um negócio que sempre acontece com a gente, porque a gente sempre grava muito com pessoas da cultura popular, né, de toda forma. A gente sempre volta para casa com uma muda de planta, com um chá, com uma comida, com um copo do congado que aconteceu, entendeu? Isso pra gente é o que faz diferença, porque as pessoas se reconhecem na gente, de certa forma, sabe? Tipo assim, pra presentear outra pessoa, mesmo que seja... Véi, tem uma planta ali atrás, ó, que tá grandona ali, não dá pra ver não, aqui, ó. Tá ali, ó, um boldo grandão, foi a Ana Maria que me deu, que benze, tá gigante agora, entendeu? E é de como essas histórias se atravessam e atravessa a gente, tá com a gente. A Ana Maria tá aqui comigo, a gente gravou com ela, ela tá aqui comigo na minha sala. E como as outras coisas estão aí, sabe? Que a gente... O carinho que a gente recebe de volta, eu acho que paga qualquer coisa assim, sabe? É o que faz sentido, é por isso que a gente faz, entende? Vocês comentando aí sobre voltar com planta, comida. Eu não podia deixar de comentar isso, né? A gente foi fazer uma gravação e aí surgiu o diálogo de cozinhar um pato. E aí, do nada, eles queriam fazer na hora ali um pato, mas a gente estava fazendo um serviço ali. E aí a gente tá com essa dívida ainda de voltar na casa de Dona Palmira para fazer um pato. E eu não faço ideia do que é um gosto de um pato, o que é comer um pato, o que é fazer um pato. Sem contar com um ovo de avestruz, né, Gabi? Enfim, são histórias muito boas, assim.
A Ricardo queria dar um ovo de avestruz pra gente, a gente que não tinha como trazer. Mas já aconteceu essas coisas, tipo assim. Onde a gente vai guardar um ovo de avestruz o caminho inteiro? A gente vai gravar o dia inteiro, não tem como. Mas são essas coisas, assim, que eu acho que é o que vale a pena mesmo, sabe? E para a gente terminar, eu queria que vocês deixassem a indicação de um videoclipe para a gente aqui do Culturadoria. Olha, eu acho que a gente vai deixar enquanto... Não sei das meninas, mas porque é um clipe muito bonito, assim, né? E é um clipe daqui, foi uma galera daqui que fez, que é o da banda Pelos, que chama Fausto do Gueto. Fausto de Gueto, exatamente. Que é um clipe muito bonito, muito bonito mesmo. E que... É isso, tem muito do que a gente acredita nele, né? Assim, eu acho que todo mundo deveria assistir. Super, e é de uma produtora parceira da gente também, que são pessoas que a gente tem contato, né? E que a gente fez um barulho quando esse clipe saiu, assim, porque é muito bonito, assim, é um clipe que Belo Horizonte precisa sair de Belo Horizonte. A verdade é essa, assim, que é isso, é expandir para o mundo, assim. Vou ver agora, assim que a gente terminar. Meninas, muitíssimo obrigada mesmo por essa conversa, por toparem estar aqui no Culturadoria. Prazer muito grande conversar com vocês. Nathalie, muito obrigada. Gabi, muito obrigada. Denise, muito obrigada mesmo pela participação. Sucesso para o Renca. Obrigada a você, viu? E quiserem deixar um tchau final aí, fiquem à vontade. Pega a Renca nas redes sociais, gente. Em breve a gente tá fazendo 3 anos aí, vem novidades, vem aí. Então sigam a gente nas redes sociais. Renca Producões, no Instagram, no Facebook também, se eu não me engano. Isso. E é isso, gente. Assistam pessoas pretas, sigam pessoas pretas, escutem pessoas pretas, porque Belo Hills é muito potente dentro dessa cultura preta que a gente tem aqui. E aí a gente... Contrate pessoas pretas! Isso, contrate pessoas pretas. Porque a gente tem muito serviço e pessoas de qualidade aqui, né? Não é só em São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Belo Horizonte é fonte. Eu acho que é sobre isso, né? Sobre pensar nessa descentralização, é sobre pensar como que a cadeia do audiovisual chega nas perifas, como que a perifa chega na música, assim, né? No sentido desse mercado musical. Então, bora pensar no mundo melhor a partir de possibilidades e pensar no mundo melhor através de possibilidades novas, né? Acho que é isso. Perfeito, meninas. Bom trabalho para vocês. Obrigada para você também. Obrigada. Beijo. Até mais. Tchau. Beijo.